nós não podemos fazer com que os nossos planos sejam senhor da nossa vida, senhor da nossa história. Por isso, irmãos, nós precisamos e devemos organizar os nossos planos para aplicá-los com sabedoria. E sabedoria, irmãos, é muito diferente de inteligência. Sabedoria não é algo que nós iremos conquistar nos livros de ética, de filosofia ou quem sabe de ciências. Sabedoria é algo que nós iremos conquistar apenas e unicamente, exclusivamente, por meio das Escrituras. O próprio Salomão nos disse que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O apóstolo Tiago vai falar muito bem sobre sabedoria. E o seu livro trata sobre isso. E ele fala que a sabedoria vem principalmente quando nós sabemos dominar uma coisa chamada língua. A propósito, no último domingo eu preguei sobre versículo 1 ao 12, aonde Tiago nos chama a atenção sobre a língua. Aonde ele chega no versículo 7 e mostra que a língua, ela é fogo. Ela é fogo que pode colocar o corpo todo a se queimar ou a ser queimado. Isto, irmãos, o apóstolo Tiago está nos mostrando e significa que ela tem capacidade de inflamar e destruir tudo o que está por perto e destruir a nossa própria história. A língua é um mundo de iniquidades, como diz o versículo 7. Precisamos compreender, irmãos, que se nós não soubermos dominar a nossa língua, se nós não soubermos cuidar deste pequeno órgão dentro de nós, chamado língua, ela pode contaminar todo o nosso corpo, ela pode sujar todo o nosso viver, ela pode poluir e manchar, tanto espiritualmente como moralmente, toda a nossa vida. E por mais que façamos planos e projetos, se nós não sabemos dominar e coordenar a nós mesmos, e coordenar esse pequeno órgão, essa língua dentro de nós estamos colocando a nossa vida em riscos todos os dias. Por isso o apóstolo Tiago começa a nos mostrar que nós precisamos ter cuidado com ela. E com isso eu quero trazer uma ilustração rápida de uma metáfora que perguntaram uma vez a uma caveira. Talvez você já tenha ouvido falar dessa metáfora. Uma caveira que estava pendurada e perguntaram a ela: caveira, quem te matou? E a resposta da caveira foi a língua, meu senhor. Se você já ouviu essa metáfora, você sabe o porquê ele foi morto. Aquele que não sabe domar a língua, coloca o corpo todo em conflito. Aquele que não sabe domar a língua, não vive em sabedoria. Aquele que não sabe domar a língua, ele vive colocando sua vida todos os dias em risco de problemas, em risco de dificuldades. Por isso, queridos irmãos, uma pessoa ela pode ter muito conhecimento. Uma pessoa ela pode ter muita inteligência, mas se ela não conseguir ter sabedoria, se ela não conseguir dominar a sua língua, se ela não souber viver consigo e com os outros em sabedoria, de nada vale todo o conhecimento, de nada vale todo o planejamento, de nada vale todos os sonhos, de nada vale, irmãos, todo projeto de vida, ainda que melhor que seja. Por isso, a sabedoria nós precisamos compreender. Sabedoria é algo que nós precisamos para todos os dias de nossa vida. Não apenas para um planejamento. Não apenas para um ano que se inicia. Sabedoria, irmãos, é olhar a vida não com os nossos olhos. Sabedoria não é olhar a vida com os nossos sonhos. Sabedoria não é olhar a vida com os nossos projetos. Com isso, eu não quero frustrar os seus sonhos, nem os seus projetos. Eu quero que você olhe a vida com o olhar certo. E olhar a vida com sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. Por isso, o apóstolo Tiago está nos chamando nessa noite a compreensão de que a nossa sabedoria, ela não vem dos homens. A nossa sabedoria, ela não vem dos livros de ciências, ou do livro de ética, ou do livro de filosofia. A nossa sabedoria, ela vem do Senhor. Ela tem características, ela dá frutos em nosso viver. E a nossa sabedoria nos leva a viver uma vida verdadeira e uma vida feliz. E eu quero justamente nessa noite falar sobre essa perspectiva. Como viver uma vida verdadeira, como viver uma vida de sabedoria. Apóstolo Tiago, nesses versículos 13 ao versículo 18, nos chama no 3. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal.
e a sabedoria demoníaca. Em outras palavras, apóstolo Tiago está dizendo que quando a sabedoria não vem do alto, a sabedoria ela vem pelo próprio homem. E a sabedoria do homem, ela não é, irmãos, uma sabedoria divina. A sabedoria do homem não é uma sabedoria que o levará à felicidade verdadeira. A sabedoria do homem não é uma sabedoria que o fará ter uma vida de plena felicidade. Versículo 15, ele começa a nos mostrar, e por que a sabedoria, ela é terrena. Quando o apóstolo Tiago está usando essa expressão, ele está dizendo, porque a sabedoria do homem é limitada. Por isso não confie nela. É terrena, ela é limitada. Ela tem dia, prazo, ela é imperfeita, ela vai acabar. É isso que Paulo vai falar aos irmãos lá em Filipos. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Ele mostra o que é a sabedoria do homem, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. O homem ele pode ter conhecimento, ele pode ter dinheiro, o homem ele pode ter poder, ele pode ter ciência, mas ele é um ser corrompido. Lembra de hoje de manhã? Nós estamos estudando os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo, nós começamos pela depravação total do homem. O homem pode ter tudo, mas sem Cristo, ele é um homem depravado, ele nasceu morto espiritualmente, ele é cego, ele é surdo, ele é mudo. Ele é enfermo para as coisas eternas. Ele não busca as coisas do alto. Por isso que a sabedoria terrena, irmãos, é uma sabedoria que é como um monstro. Um monstro. E por que eu quero dizer isso? Porque ele pode ter tudo. Ele pode ter todas as coisas que o homem de forma terrena deseja. Ele pode ser aprimorado em todo o conhecimento. Mas sem Deus, um homem, ele é um monstro. Por isso que a sabedoria terrena, ela não vai te levar à eternidade. A sabedoria terrena pode te trazer lucros terrenos, mas não vai te trazer o lucro eterno. Apóstolo Tiago continua falando sobre a sabedoria agora animal. De onde vem a nossa sabedoria? Terrena? Então mude. Animal? Por que ele está usando essa expressão? E a ideia aqui, animal, é porque os animais, eles seguem a vontade deles próprios. Eles seguem os seus próprios sentimentos. Eles seguem os seus próprios desejos. A sabedoria animal, irmãos, é aquela que procede do homem em seu estado natural. E o estado natural do homem sem Deus é um estado de depravação total. O estado natural do homem sem Deus é um estado de queda. O que esperar de um homem sem Deus? Toda e qualquer pior circunstância da vida. Um homem sem Deus, como eu disse agora há pouco, ele é um monstro. Ele faz todos os atos cruéis, independente de quem seja, com quem seja. Ele só visa e só pensa nos seus próprios lucros. Por isso, a sua sabedoria, ela é animal, porque ele não está preocupado com o outro. A sua sabedoria, irmãos, não é uma sabedoria vinda do alto, é a sabedoria de um homem em estado de queda e não de um homem diante de Deus. Por fim, Tiago vai nos dizer que a sabedoria pode vir também de ação demoníaca. E veja, irmãos, ele usa essa expressão porque, primeiro, ele está querendo dizer, essa sabedoria vem do diabo. E, irmãos, essa ideia que Tiago está colocando é que ele começa a mostrar que o diabo inflama o coração do homem, o diabo seduz o coração do homem e coloca nesse coração do homem os desejos de inveja, os desejos de amargura, de ambição egoísta. O diabo começa a constituir nesse homem a imagem dele mesmo, a imagem de um homem orgulhoso, de um homem ambicioso, de um homem maligno, de um homem falso, de um homem pervertido. Por isso Tiago está querendo chamar os seus ouvintes à perspectiva de onde vem a sua verdadeira felicidade, de onde brota realmente a sua verdadeira sabedoria. De onde? Se ela não vier do alto, ela vai vir. Ela vai vir de 3 aspectos. Ela vai vir de forma terrena. E você não é sábio se você caminhar pela sabedoria terrena. Ela vai vir de forma animal. E você vai viver pela sua natureza, sem freio, sem ímpeto. Quer dizer, com todo ímpeto, sem ninguém que o pare. E você não vai ser sábio. Ela é demoníaca.
e você não vai ter a verdadeira sabedoria. Por isso, queridos irmãos, o apóstolo Tiago, ele começa a nos mostrar que a verdadeira sabedoria, nós precisamos saber de onde ela vem. E ele diz, ela vem do alto. Essa sabedoria, irmãos, torna-se evidente quando a pessoa toma decisões que são dependentes da vontade de Deus. Essa sabedoria se torna evidente quando as nossas decisões estão em harmonia com a vontade de Deus. A sabedoria celeste, irmãos, tem sua própria característica para a nossa vida. E a característica da sabedoria celeste é que ela é pura. A sabedoria celeste não nos leva a agir por desejos terrenos, não nos leva a agir por causa da nossa natureza e muito menos por causa de Satanás. Por isso, aplicando já o primeiro ponto, a sua vida. De onde vem sua sabedoria? Os seus projetos e sonhos que você está planejando para 2025, você está firmando ele em qual sabedoria? Você está firmando ele em quem? Você está procurando a sua felicidade aonde? De onde vem a sabedoria para que você alcance os seus projetos ou não alcance? De onde vem a sabedoria para você entender o sim e o não do Senhor? Se você colocar a sua sabedoria, a sua esperança, apenas nas coisas terrenas, eu quero dizer, você irá se frustrar. Porque se nós esperamos apenas nesse mundo, nós somos os mais dos miseráveis, como diz as Escrituras. Nós precisamos colocar o nosso olhar e a nossa sabedoria no alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Nós precisamos fazer como disse Jonathan Edward, crava, Senhor, a eternidade no meu coração, para que eu espere do alto toda a sabedoria para tomar decisões para a minha vida, para apresentar ao Senhor os meus planos e projetos. Me faz colocar, Senhor Deus, em Ti todo o meu viver em 2025, para que eu possa saber que tudo que vem de Ti é bom, é agradável e é perfeito. Por isso você precisa, irmão, iniciar esse ano buscando a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria, em primeiro lugar, ela vem do alto. Segundo, o apóstolo Tiago começa a nos mostrar as características da verdadeira sabedoria. E ele nos chama a atenção para o versículo 13, versículo 14 e versículo 17. Porque Tiago nos descreve quais são as características da verdadeira sabedoria. Se puder colocar aqui, versículo 13, por favor. Vamos olhar junto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta. Mostre em que, irmãos? Pronto. Mostre mansidão. Primeira característica da verdadeira sabedoria. Mansidão. Precisamos entender o que é mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão não é isso. Mansidão não é, queridos irmãos, fracassado. Não é porque você é manso, fala manso, que você é um coitadinho. Não. Mansidão, queridos irmãos, é poder sobre controle. Vou repetir. Mansidão é poder sobre controle. Mansidão é o uso correto do poder. Mansidão, queridos irmãos, é você ser sábio. E a sabedoria vai te levar a usar de forma correta o teu conhecimento. Pare para pensar quantas vezes em 2024 você não agiu com mansidão. Pensando que mansidão é fraqueza. E você não pode demonstrar sua fraqueza. Então eu tenho que ser o quê? Contrário de manso. Eu tenho que ser bruto. Eu tenho que ser grosso. Eu tenho que ser ignorante. Eu tenho que mostrar que eu não sou fraco. Eu sou. E o que aconteceu na sua vida? O que aconteceu nos seus relacionamentos? O que aconteceu? Por isso, queridos irmãos, o apóstolo Tiago está começando a chamar a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Ela consiste em ser manso. Essa é a primeira característica. Quer viver uma vida sábio? Viva de forma mansa. Tenha o poder de controlar as suas ações e reações. Use de forma correta o poder. Segundo, vamos para o versículo 17. Agora, venha comigo. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente o quê? É primeiramente o quê? Outra característica da sabedoria. A pureza. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é incontaminada. Ela não é manchada por nada. Ela não tem defeito nenhum. Ela não tem defeito espiritual, muito menos moral. Sendo assim, a sabedoria de Deus nos conduz à pureza de vida. Se você quer viver a pureza de vida, você precisa viver uma amizade íntima a cada dia com Deus. Porque a amizade com o mundo constitui-se inimigo do Senhor. Quer pureza?
se torne amigo de Deus. Se relacione com Ele. Quer pureza? Ame o Senhor. Quer pureza? Tenha prazer e deleite na palavra de Deus. Quer pureza? Tenha prazer e deleite em se consagrar ao Senhor, em conversar com o Senhor, em ouvir a voz do Senhor, por meio da palavra, por meio da oração. Quer pureza? Mate o velho homem se dedicando à santidade, se voltando ao teu Redentor, ao teu Salvador. Você precisa compreender, pureza não é fraqueza, nem muito menos falha da parte de Deus para a nossa vida. Pelo contrário, pureza é o Senhor nos chamando a viver, queridos irmãos, a santificação, a não andar como o mundo, mas sim andar tornando-se cada vez mais amigo dele. Volte ainda ao versículo 17. Primeiramente, pura. Depois o quê? Depois o quê, irmãos? Veja o que Tiago está nos dizendo. A ideia de pacífica aqui é paz. E a sabedoria divina não é duvidosa, muito menos facciosa e muito menos perturbadora. A sabedoria divina para o homem leva o homem, irmãos, a não viver em rivalidades, em guerras, em confusões. A sabedoria pacífica de Deus conduz o homem à paz. Em outras palavras, o que Tiago está nos chamando, a perspectiva é, a sabedoria humana diz, sabe o quê? Vamos encobrir o pecado e manter a união. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria eterna nos diz, confessem os pecados e a minha paz manterá a vossa união. O que foi o que nós acabamos de cantar hoje? Quase agora. Se eu te machuquei, reconheço. Que coisa extraordinária. Como é lindo cantar isso. E veja, agora o apóstolo Tiago chamando você para fazer isso. Você quer viver sabedoria? A sabedoria ela tem características, você tem que viver em paz. E viver em paz não é como o mundo te chama para viver. O mundo diz para você, encubra seu pecado. E deixa o tempo passar. E você vai viver em união. As Escrituras dizem o contrário. Confesse os seus pecados. E a minha paz manterá a vossa união. A quem você quer obedecer? A qual sabedoria você quer viver? A sabedoria do alto? A terrena, a natural e a demoníaca? Qual? Mas o apóstolo Tiago não para por aqui. Vamos para o versículo 17 ainda. Eu queria todo mundo junto. Veja que ele vai dizer que ela é pacífica. Depois ela é o quê? A perspectiva de indulgente, ela é moderada. E essa característica, irmãos, de sabedoria do alto, trata da atitude de não criar conflitos, nem comprometer a verdade para manter a paz. O apóstolo Tiago está te chamando para ser gentil sem ser fraco. Em outras palavras. Talvez você diga assim, pastor, eu não entendi. O apóstolo Tiago está te chamando aqui para você ser moderado. Resolva os seus problemas de forma gentil. Mantenha a sabedoria do alto sem criar conflitos. Por isso Cristo nos chama, no que depender de vós, tende o quê? Paz com todos. Mas a característica muitas vezes da sabedoria humana é, eu preciso falar porque senão eu vou morrer. Se eu não falar, eita, a minha língua fica coçando. Se eu não botar para fora o que eu estou sentindo, eu vou passar mal. Então eu preciso a todo custo e a toda verdade dizer o que eu sinto e o que eu penso. Ainda que isso cause problemas, isso cause dor. Ah, eu vou ser visto como fraco se eu não disser. Ah, eu vou ser interpretado como, sabe, coitadinho. Queridos irmãos, o apóstolo Tiago está te chamando. As características da sabedoria. Ela é moderada. Vamos para a próxima. Depois de indulgente, é o quê? Essa sabedoria, irmãos, é aberta à razão. A perspectiva do que Tiago está falando aqui é de uma pessoa comunicável, de fácil acesso. Em outras palavras, Jesus era assim. Exemplo disso? As crianças iam falar com Jesus.
As crianças iam lá conversar com Jesus, ainda quando muitas vezes impedidas. Jesus dizia: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Os rejeitados, Cristo ia ao encontro deles. Veja, Cristo é de fácil acesso. Os leprosos, que ninguém queria contato, Cristo ia ao encontro deles. Os doentes, as mulheres, que muitas vezes não eram ouvidas na sociedade. Lembra lá da mulher samaritana? Da mulher do poço? Lembra dessa história? Que os discípulos chegam e ficam conversando entre si. E eu fico imaginando, conjecturando, o que é que Cristo está falando com aquela mulher? Essa mulher é samaritana. Por que Cristo está dando atenção para a mulher? A mulher do fluxo de sangue. Eu poderia contar vários relatos, irmãos. Os publicanos, as prostitutas, os doutores. Todos eles tinham livre acesso a Cristo Jesus. A perspectiva do que Tiago está nos dizendo e aplicando é que essa sabedoria, ela é tratável, ela é de fácil acesso. Você quer viver em sabedoria em 2025? Seja tratável. Permita as pessoas chegarem perto de você. Não crie muros de contenções na sua vida. Eu me machuquei com o presbítero Renato, então a partir de agora eu vou criar uma muralha de contenção para não me machucar. Não, mas eu me machuquei com o presbítero Ronaldo. Se ele me fira dessa forma, eu vou me bloquear para que ninguém mais me fira desse jeito. E eu estou me fechando para todos vocês porque eu me frustrei com o presbítero Ronaldo. Tratável como? Às vezes nós criamos, irmãos, métodos e meios para viver a nossa sabedoria. E a sabedoria humana não vai te levar à paz e à felicidade que você precisa. Por isso o apóstolo Tiago está dizendo as características da sabedoria. Vamos continuar o texto. Olha o outro ponto. Plena de quê? Plena de quê, irmãos? Agora, achei que estavam dormindo. Acordem. Veja o que Tiago está nos dizendo. Essa perspectiva é que ela inclina, ou ela é inclinada para socorrer o aflito. Em outras palavras, a verdadeira sabedoria, ela sente ternura pelo necessitado. A verdadeira sabedoria, ela estende a mão para aqueles que precisam de um apoio, de um cuidado, de um abraço. E ela estende a mão para aqueles que estão chorando. Ela olha o próximo com amor e graça, assim como Cristo olhou para nós. Ela não dá ao outro o que o outro merece. Sabe o que significa misericórdia? Vamos aplicar isso a Cristo? Cristo teve misericórdia de nós. Ele não nos deu o que nós merecíamos. O que é que nós merecíamos? O inferno. Porque um pecado nos condena ao inferno. E por sua misericórdia, Ele não nos condenou. Por sua misericórdia, Ele nos tirou do inferno. Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós somos agora chamados de amigo. E Ele nos chama a dar a mesma misericórdia que recebemos dEle. A verdadeira sabedoria nos chama para tratar com plena misericórdia. Olha a sétima característica que a verdadeira sabedoria, ela nos aponta. O que é que nos diz o texto? O que é que diz o texto, irmãos? Está melhorando. Apóstolo Tiago está nos dizendo que a verdadeira sabedoria, ela dá bons frutos. A verdadeira sabedoria, ela é frutífera. Em outras palavras, lembra o que vai dizer o evangelista João? Toda árvore que não dá fruto, ela serve para quê? Para ser cortada e lançada fora. Se você é sábio, você precisa dar frutos de um sábio. Se a sua sabedoria vem do alto, você precisa produzir frutos eternos. A sua vida deve ser uma prática da sabedoria de Deus. Se a sua vida é de sabedoria que vem do alto, a sua vida deve produzir frutos para a glória do Pai eterno, para a glória daquele que te atraiu. Estamos caminhando para o fim do versículo 17. Oitava característica, o que é que diz? Uma pessoa que não tem duas mentes, duas almas, duas personalidades. Quando você tem sabedoria de Deus, você julga conforme a Bíblia, a palavra de Deus,
e não conforme a pressão, conveniência ou desejo do seu coração. Hoje pela manhã, nosso irmão Rodrigo fez uma pergunta sobre o que é bom, baseado dentro do que nós estávamos falando da depravação total. E a pergunta que eu refiz foi: o que é que você julga de bom? Quer ver um exemplo disso? Nós julgamos de bom quando nós recebemos aumento de salário. Nós julgamos bom quando as férias chegam. Nós julgamos bom quando a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Nós julgamos bom quando nós recebemos o 13º, já estamos esperando agora, meio do ano e final do ano já. Nós julgamos bom quando é aquilo que agrada ao nosso coração. E a perspectiva disso está errada. Porque o que é bom não é o que alegra o nosso coração. Bom, queridos irmãos, é quando nós vivemos a palavra de Deus. Vivemos para a glória de Deus. É quando a nossa vida revela em quem nós confiamos. A nossa vida revela quem nós adoramos. O que é bom não é o que me satisfaz como homem, como ser humano. O que é bom é quando eu satisfaço aquele que me comprou na cruz do Calvário, aquele que me comprou, derramando o seu sangue vertido para me lavar e me redimir. Isso é que é bom, quando eu alegro o coração do Senhor, fazendo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Por isso nós não podemos ser imparcial. Nós precisamos ser parcial. Mas parcial não para a alegria dos homens. Parcial para a alegria daquele que nos comprou na cruz do Calvário, que derramou o sangue puro sobre a sua vida, sobre a sua história. Olha a última característica da sabedoria. Versículo 19. Tiraram daqui o texto? O que é que diz aí o texto? A palavra significa sinceridade. Sem fingimento a sua sabedoria precisa ser sincera. Sem cera, sem hipocrisia. Sabe, queridos irmãos, escuta o que eu vou dizer. O hipócrita, ele é um ótimo ator. O hipócrita, ele poderia ganhar o troféu de melhor ator, porque ele representa muito bem um papel do qual ele não vive. E é sobre isso que Tiago está falando. Você quer viver de forma sábia? Não viva sendo um ator. Não viva como uma performance da vida. Não viva tentando fingir quem você é e mostrando quem você não é. Pelo contrário, tenha uma sabedoria sem fingimento, quase não sai. Sem fingimento. De fato, viva uma sabedoria sem hipocrisia, caminhando e confiando em Deus, descansando no autor e consumador da sua vida. Por isso, o apóstolo Tiago nos mostra que a característica de uma fé verdadeira caminha sobre esses 9 pontos. Mas ele nos diz no versículo 14 que a falsa sabedoria, ela caminha dentro de 4 pontos. Venha comigo no versículo 14. Olha o que diz. Se pelo contrário tendes em vosso coração, olha qual é a primeira característica de uma falsa sabedoria. O que é que diz? Queridos irmãos, veja que coisa extraordinária. Se você tem inveja amargurada, você não está vivendo uma verdadeira sabedoria. Essa expressão aqui que Tiago está usando, ele está falando sobre pessoas que desejam e cobiçam status. Sabe, aquela ideia do que a psicologia fala de espelhar. Você queria estar no lugar de uma pessoa e você sente inveja porque ela está no lugar que você queria estar. Por mais que a psicologia tente explicar isso na verdade é pecado. Isso é uma falsa sabedoria. A falsa sabedoria te leva a uma inveja amargurada, te leva a viver uma vida de ambição, te leva a viver uma vida de cobiça e te leva a viver uma vida de não contentamento no teu Senhor. Porque você sempre vai estar invejando e amargurado, porque você não conquistou aquilo que você planejou. Por isso que é sério você olhar e reavaliar os seus planejamentos para 2025. Se no seu planejamento para 2025 não estiver em primeiro lugar, viver uma vida de sabedoria que vem do alto, é possível que você chegue no final de 2025 amargurado e com inveja. Porque outros conquistaram e você não. Porque outros conseguiram e você não. Porque outros receberam aquilo que você queria receber
e você não. Cuidado, irmãos. Olha o segundo ponto. Depois de inveja amargurada, sentimento o quê? Depois sentimento faccioso. São 4 pontos do que é uma falsa sabedoria. Sentimento faccioso, vanglória e mentira. Queridos irmãos, apóstolo Tiago nos chama a entender que se a nossa sabedoria está vindo de toda essa perspectiva mentirosa, falsa, a nossa sabedoria não é verdadeira. Por isso ele nos chama ao que está lá no versículo 13. Por isso ele nos chama a perspectiva de que a nossa sabedoria, ela não vem das coisas terrenas, naturais e demoníacas. A nossa sabedoria, ela vem do alto. Por isso no versículo 15 ele diz, olha lá comigo, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é o quê? Terrena, animal e diabólica. Quais as características da verdadeira sabedoria? O versículo 17 expõe toda. Versículo 13 expõe outro ponto. Você precisa colocar isso no seu coração. Você precisa colocar isso na sua mente. Você precisa viver essa verdadeira sabedoria. Você precisa caminhar na verdadeira sabedoria. Você precisa exalar as características da verdadeira sabedoria. E em terceiro e último lugar, a verdadeira sabedoria, irmãos, ela vem quando nós estamos dando frutos eternos. Em primeiro lugar, só para lembrarmos da onde vem a nossa sabedoria ou quem é a nossa sabedoria. Nós precisamos entender, a nossa sabedoria ela vem do alto, ela vem do Senhor. As características da nossa sabedoria é as características de um homem que vive a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E a terceira e última característica é que a nossa sabedoria, ela dá frutos. Versículo 16 e versículo 18 nos mostra isso. Nós precisamos compreender. Vamos juntos voltar à leitura? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Compreendamos, irmãos, que a sabedoria do mundo produz resultados mundanos, produz resultados naturais, produz resultados demoníacos, mas a sabedoria do alto produz resultados espirituais. E vamos compreender, voltados ao versículo 16, o que é a sabedoria do mundo e quais os problemas que ela causa. Veja, versículo 16 nos mostra, elas causam inveja, contenda, confusão, obras malignas. E essa é uma forma errada, irmãos, de pensar. Essa é uma forma errada de viver. Essa sabedoria, irmãos, não produz alegria. O que ela produz é uma forma errada de viver. O que ela produz é confusão. E confusão significa, sabe o quê? Desordem. Vamos entender bem isso? Olhe para o nosso país. O que é que está na bandeira do nosso país? Quando não existe a sabedoria do alto e existe apenas a sabedoria terrena, natural e demoníaca, o que existe é uma desordem. Por se quebrar a ordem, que é algo divino, a desordem vem automaticamente. A instabilidade reina e a confusão está generalizada. Pessoas que andam, irmãos, em confusão, pessoas que andam, irmãos, gerando contenda, pessoas que andam em desordem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. São pessoas instáveis como a onda do mar. Além disso, elas são indomáveis em suas línguas. Capítulo 3, aqui, versículo 8. Volte comigo. A palavra do Senhor. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. Carregado de quê, irmãos? Veneno mortífero. Por isso, queridos irmãos, a palavra confusão, ela significa desordem, ela traz instabilidade, e as pessoas que assim estão caminhando, elas podem ter vivido 2024 todo em confusão mental. Por isso que a vida foi tão instável. Elas não entendem quem é o seu Senhor, elas não entendem de onde vem sua sabedoria,
elas não entendem em quem confiar, elas não entendem em quem descansar, elas não entendem onde colocar a sua paz, elas não entendem onde colocar a sua alegria, elas não entendem aonde descansar. Por isso, muitas vezes, você vê pessoas tão instáveis, porque estão buscando nas coisas terrenas, nas coisas naturais e demoníacas a solução para a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que assim caminham, nenhum dinheiro trará a felicidade. Nenhum dinheiro comprará a alegria. Porque alegria e felicidade e sabedoria, eles não são comprados. Alegria, felicidade e sabedoria é vinda do alto. Por isso o apóstolo Tiago está chamando os irmãos à sabedoria que produz bênção. A não viver uma sabedoria que causa problemas, mas a viver uma sabedoria que produz bênção. E no versículo 18 ele dá 3 características. Ele lista 3 coisas sobre essa sabedoria que produz bênção. Volte comigo ao texto. Primeiro, versículo 13, e vamos entender. Ele produz uma vida reta. Olha lá o que diz. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se você quer viver uma sabedoria de Deus que produz bênção, você vai viver uma vida de retidão, uma vida de santidade. Segundo, você vai viver uma vida onde suas obras são de uma pessoa sábia. São obras dignas de Deus. As pessoas vão ver Cristo em você. Você vai ser uma bênção onde você chegar. O que você vai viver, o seu proceder e o seu falar, vai ser bênção aonde você está. A sua vida vai refletir não você, mas ela vai refletir Cristo Jesus. Ela vai refletir o teu Salvador. Terceiro, olhe comigo, versículo 18. Ela produz fruto de justiça. A sabedoria de Deus produz fruto de justiça. Diz lá o texto: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. E queridos irmãos, a vida cristã não é uma semeadura, a vida cristã ela é uma semeadura e uma colheita. E nós colhemos o que semeamos. Se você não estiver semeando, irmãos, diante de Cristo, fé, adoração, santidade, confiança, sabedoria nele, o que é que você espera colher? Lembra daquele ditado que os nossos pais com certeza disseram para vocês? Quem colhe, tempestade. Não, quem planta, vento colhe o quê? Agora, tá vendo? Tá dizendo errado para ver se vocês estão atentos. Quem planta vento colhe tempestade. É a mesma coisa diante do Senhor. Se você quer viver, querido irmãos, uma sabedoria que produz bênção, comece, querido irmão, a viver uma vida de semeadura diante de Deus. Comece a semear os seus projetos ao Senhor, os seus planos, os seus sonhos. Isso não significa que todos eles serão bem-sucedidos conforme a sua vontade, mas eles serão bem-sucedidos conforme a vontade de Deus para a sua vida. Isso vai mostrar que você confia e descansa nele, mesmo que ele possa dar o não ou o sim. E aí talvez você faça uma pergunta: pastor, como é que eu posso saber se eu sou sábio? Como eu posso saber se eu estou vivendo uma sabedoria divina, uma sabedoria que vem lá do alto? A grande característica de uma pessoa que vive com uma sabedoria que vem do alto é que ela é uma pessoa humilde. Eu não estou falando de humildade de pobreza. Eu não estou falando de humildade de como um pedinte que vive no meio da rua. Eu estou falando de humildade do que diz a palavra do Senhor. Dependência do Espírito Santo. Dependência de Cristo Jesus. Aquele que não vive em humildade em Cristo Jesus, ele tenta viver em arrogância. Ele tenta viver em prepotência. Ele tenta viver segundo a sua sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa. Viver assim não vai te levar a um fim de ano. E muito menos a uma história durante o ano que você está vivendo, que o Senhor te concede de alegrias. Você vai viver em conflito com o teu Salvador. Por isso, querido irmãos, você precisa compreender nessa noite. Você precisa se voltar nessa noite a uma vida de sabedoria. Você precisa ter atitudes de sabedoria. Você precisa ter ações
que mostrarão em quem você confia. Você precisa nessa noite, irmãos, por meio das suas palavras, matar cada vez mais a sabedoria terrena, a sabedoria natural e principalmente a demoníaca. Você precisa ter um proceder que as pessoas vão ver em quem você confia, em quem você adora, a quem você serve. As suas palavras, suas atitudes vão provocar nas pessoas um desejo de conhecer a Deus. As suas palavras vão provocar um desejo de querer saber em quem você está descansado, porque parece que nada te abala, porque você sabe em quem está confiado. Se você não viver essa vida de sabedoria no Senhor, possivelmente o que você vai provocar pelo teu proceder é uma vergonha para Deus. É uma vergonha para o Evangelho de Cristo. O que você vai provocar pelo teu proceder, sabe o que é? Inveja. Você vai provocar rivalidades. Você vai provocar divisão. Você vai provocar guerras. Você vai provocar o egoísmo. Você vai provocar em você e no próximo tudo isso porque você não está vivendo de forma sábia. 2025 começou. E a viagem dele está apenas no início. Os seus planos e projetos, com certeza, já são inúmeros. A passagem já foi comprada. E a viagem já deu partida. A pergunta que eu te faço é: como você deseja terminar essa viagem? O que é que você deseja carregar na mala de 2025? Para o final do ano 2025? A sua sabedoria está firmada em quem? Quem é a sua sabedoria? A sua sabedoria dá qual característica? Qual é a característica das suas ações? Revelam quem na sua vida? A sua sabedoria está dando fruto? Queridos irmãos, nós somos chamados por Cristo e em Cristo a verdadeira sabedoria, Cristo Jesus, a nos mostrar que nós podemos confiar nele. Cristo é o sumo exemplo de sabedoria, o homem manso, o homem que nos conduziu em amor eterno, o homem que nos levou a não viver em guerras, mas nos levou a viver em paz consigo mesmo e em paz com Deus. Cristo é o exemplo de sabedoria, porque ele nos deu frutos e nos chama a dar frutos que sejam eternos. Por isso eu te desafio nesse ano 2025 a viver uma sabedoria, não para o louvor da sua glória, mas a uma sabedoria que revele que você ama o Senhor, confia no Senhor e descansa no Senhor. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos. Convido você a conversar com o Senhor, a rever os seus planos e projetos para 2025. Talvez você não esteja com ele aí, mas com certeza na sua mente você sabe o que você deseja para 2025. Talvez você queira ganhar muito dinheiro. Talvez você queira passar em concurso. Talvez você queira casar, ter filhos. Talvez você queira ter vários trabalhos, fazer viagens. Onde é que Deus está nesse projeto? A quem você está confiando esse projeto? Será que durante o ano 2025 as características que você vai dar vai ser de frustrado porque não alcançou os seus projetos? Os frutos que você vai dar é de decepcionado porque não alcançou os seus projetos? Converse com o Senhor e coloque os seus projetos, a sua vida diante do seu Senhor, do seu Salvador. Querido Deus, nós estamos diante de Ti, ainda que em pé ou sentados, mas espiritualmente dobrados diante da Tua presença, reconhecendo ao Senhor e reconhecendo que só no Senhor nós iremos viver a verdadeira sabedoria. Somente no Senhor nós iremos conseguir dominar aquilo que nos afasta de Ti. Somente no Senhor nós conseguiremos controlar, porque Tu és aquele que controla o incontrolável e doma o que é indomável. Tu és o Senhor que tem o poder sobre tudo. Por isso, Deus, nessa noite nós confiamos a Ti, apresentamos a Ti os nossos projetos, os nossos sonhos. Com certeza, Deus, há muitos nessa noite que em seus projetos está restauração da família. Em seus projetos estão trabalho melhor, aumento salarial, passar em concurso, alcançar o sonho da universidade, relacionamentos, casamento, filhos. Deus, há muitos projetos e planos aqui
orquestrados e preparados. Só que Deus não deixa que eles, nem muito menos eu, possamos colocar os nossos projetos acima de Ti e confiados à nossa sabedoria terrena, natural e até inflamada ou seduzida por Satanás. Mas nos leva a ter a sabedoria do alto e compreender que o homem faz planos, mas a resposta final vem dos Teus lábios. E nos faz entender que o Teu sim e o Teu não é uma bênção, Deus, para que possamos ouvir a resposta do Senhor e mostrar as características de quem nós confiamos. Aonde está a nossa sabedoria? A nossa sabedoria está no Senhor, que está no alto e sublime trono. Que os nossos frutos revelem que nós confiamos em Ti, que nós descansamos no Teu cuidado, na Tua condução. Por isso, Espírito Santo de Deus, não nos deixa sair daqui presunçosos, mas nos torna humildes em Ti e nos coloca, Senhor Deus, em pleno 2025, a viver a verdadeira sabedoria, que é temor ao Senhor, que é temor ao nosso Salvador, ao Rei dos Reis. Por isso, Deus, olha o nosso coração nessa noite, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelos caminhos das Tuas veredas, por amor ao Teu nome, e nos faz viver como imagem e semelhança do Teu Filho, Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém.